apresentar o mensageiro dessa noite ao Senhor da Glória, para vir lá do trono da glória uma mensagem linda para os nossos corações. Vamos orar? Altíssimo e poderoso Pai, Deus de Elias, de Daniel e de Moisés, nós cremos que verdadeiramente o Senhor está aqui presente. Aquele dia que o Senhor disse a seus discípulos que aonde que estiver 2 ou 3 congregados no nome do Senhor, o Senhor estará no meio deles. Pastor que vai pregar agora, eu digo para o Senhor que essas palavras que Jesus disse tem muita revelação, tem muito poder, tem muita glória, tem muita esperança e tem muita cura. Pai eterno, te apresento o mensageiro dessa noite, o pastor, que vai trazer para nós uma mensagem vinda do trono da glória. E eu agradeço essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Nem ainda de pé. Aleluia. Pastor Tiago. Amém? Com muita alegria eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem vai morar no céu com o Senhor, diga glória a Deus. Quem vai morar no céu com Cristo, diga aleluia. Quem está feliz por estar na presença do Senhor? Glória a Deus. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos? Então, com essa alegria, eu queria que você falasse, queria te propor um desafio, que você comunicasse para pelo menos 3 irmãos. Que bom que você veio. Aleluia. Bem, bom. Glória a Deus. Pode se sentar um instante, irmãos. Glória a Deus. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? É maravilhoso nós estarmos diante do Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele, bendizendo a Ele, exaltando a Ele com toda a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? O Senhor Jesus disse no Evangelho de João sobre a sua missão, apresentando também a missão do Espírito Santo. Ele disse que depois de sua morte e ressurreição, ele retornaria para o Pai. Uma vez que ele retornasse ao Pai, ele não iria nos deixar órfãos. Ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Ele disse que esse Espírito Santo, o Espírito Consolador, iria o glorificar. E um dia em oração, eu perguntei ao Senhor o que significava essa missão do Espírito Santo em glorificar a Cristo. Outrora o Senhor disse que o Espírito Santo ia glorificar aquilo que era o Senhor. E o Senhor revelou ao meu coração, e eu com muita alegria compartilho com os irmãos, que o quanto mais nós dermos liberdade ao Espírito Santo neste lugar, aleluia, mais o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém? O Espírito Santo está conosco. Ele habita em nós. E eu sozinho eu posso ser mais um crente, eu posso ser mais um cristão, eu posso ser mais um evangélico, eu posso ser até mais um discípulo, mas junto com você nós somos igreja. Amém? E o Senhor irá arrebatar uma igreja lavada e remida com o seu sangue. Amém? Por isso que é muito bom estarmos reunidos nessa noite. Depois da oração tão simples e tão poderosa do nosso irmão aqui, onde Jesus prometeu que quando 2 ou 3 estivessem reunidos, esse reunir significa concordar na mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor. O Senhor Jesus se faria presente no meio. Quem é que sente a presença dele aqui? Diga glória a Deus. Mas é muito bom nós sentirmos a presença do Senhor. Mas nos últimos tempos, o Senhor tem nos convocado em sentir a sua presença e muito mais reverenciá-lo. Porque não adianta apenas sentir a presença do Senhor.
ter reverência. Tratar da presença do Senhor é muito mais valioso. Glória a Deus. As irmãs cantaram aqui com respeito à presença do Senhor, uma vez que a nação de Israel tinha como o mais precioso. Quando o povo de Israel está saindo do Egito, passando pelo deserto e entrar na terra prometida, eles tinham que apregoar para as outras nações a essência do Deus verdadeiro, porque uma vez que o Senhor não fosse com eles, eles aí já estavam derrotados. Amém. O que seria de nós se não fosse a presença do Senhor? O que seria da igreja se não fosse a presença do Espírito Santo nela? E a história diz no livro de 2 Samuel, juntamente com 1 Samuel, onde nós temos a narrativa dos reis de Israel. Deus vai separar um homem, o primeiro rei de Israel, conhecido como Saul. E a palavra do Senhor diz que Saul começa a governar Israel com todo o seu poder de aparência. Mas a história diz que ele começa a governar sem a Arca da Aliança. Uma vez que a Arca da Aliança não estava com a nação de Israel, eles não tinham a comunhão com a presença de Deus. Outrora a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E a história diz que a Arca havia sido tomada pelos inimigos, porque Israel desobedeceu. E nesse momento Saul é levantado como rei e ele começa a governar democraticamente a nação. Mas infelizmente ele não tinha a presença de Deus com ele. Por 40 anos Saul governou, mas todo o governo de Saul não teve sucesso. Por quê? Ele governou de acordo com a sua força, ele governou de acordo com o seu intelecto, ele até governou de acordo com a sua inteligência, mas infelizmente ele não conseguiu atingir o alvo que Deus queria, porque Saul valorizava mais o ter do que o ser. Saul valorizava mais o trono do que a presença de Deus. Outrora que no final do seu reinado, a palavra do Senhor diz que ele desobedece a Deus, Deus o rejeita, Deus tira dele o trono, rasga dele o reinado e vai levantar um rei segundo o seu coração. Esse rei que vem depois de Saul, conhecido como rei Davi, ele governa por 40 anos, mas antes dele assentar no trono como rei soberano sobre Israel, sobre toda a nação, Saul vai priorizar a presença de Deus com ele. E uma vez que ele prioriza a presença de Deus com ele, com toda a nação, nós entendemos que Saul amava o trono, Davi amava era a presença de Deus. Se o Senhor não estiver aqui, o nosso culto não tem significado. Se o Senhor não estiver presente aqui, o nosso culto não tem lógica. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor está. E aonde o Senhor está, boas coisas acontecem. Aonde o Senhor está, Ele tem pão para aquele que tem fome, Ele tem água para aquele que tem sede, Ele tem provisão para aquele que está passando por necessidade, e Ele tem azeite para encher as nossas lamparinas, para que elas se mantenham acesas e nós possamos entrar nas bodas do Cordeiro e dizer: o Senhor é o nosso amado, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso Rei. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma honra estar aqui com os irmãos. Aleluia. É um prazer. Expresso aqui a minha gratidão com muita humildade. Esse convite, né, que os irmãos fizeram na pessoa do nosso irmão Elifa, juntamente com o ciclo de oração, é uma honra, é um privilégio para mim estar aqui com os irmãos, porque uma vez estando junto com os irmãos, nós estamos recebendo a mesma bênção. Amém? Cultuar ao Senhor nessa noite é um bem precioso pela liberdade de expressão que nós temos. Então eu me sinto muito honrado. Para os irmãos que não me conhecem, o pastor, né, o dirigente já apresentou aqui, né, me chamo pastor Tiago, congrego ali na igreja missionária Ágape em Manhuaçu, ali na rua Francisco Fialho, na Baixada. Logo depois da ponte do sinal, você entrando à direita, você vai ver ali a placa da nossa denominação, Igreja Missionária Ágape, onde nós temos o nosso pastor presidente, o pastor Márcio Marques, onde ele é o anjo da igreja, juntamente com a sua esposa Lileni, e com os demais obreiros e cooperadores do ministério. Estamos ali pastoreando como um dos pastores auxiliares, para que o nome do Senhor seja glorificado e que essa obra continue crescendo. Amém. O nosso dever ali é só plantar e regar, e é o Senhor quem dá o crescimento. Amém. Então eu trago uma saudação do meu pastor presidente,
de todos os irmãos cooperadores e obreiros, de toda a igreja, vos saúdam com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E nos seus momentos de oração, lembre de nós. Lembre para que o Senhor continue nos fortalecendo. E subitamente nós estaremos orando para que essa obra também cresça. Amém? Deus abençoe o pastor presidente desse ministério, com os demais pastores e obreiros, em um todo. Que o Senhor continue sendo glorificado e dando crescimento para essa obra. Não somente na condição estrutural, não somente em quantidade, mas também em qualidade, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Quem veio ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Então abra sua Bíblia comigo. Naquilo que é proposto no tema desse culto, dessa celebração, que está no livro de Levítico, capítulo de número 6. Prometo não me deter muito nas palavras, devido ao tempo e as horas estarem avançadas, respeitando assim bem a liturgia do culto, mas que o Senhor nos capacite para que a palavra seja transmitida dentro daquilo que é proposto. Amém? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Escutar é uma coisa, ouvir é outra totalmente diferente. Tem pessoas que apenas escutam com o ouvido e permitem sair pelo outro. Mas quem ouve, ele escuta com o ouvido e deixa descer o coração. Aleluia. Amém? Glória a O Senhor tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Livro de Levítico, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Pentateuco, escrito por Moisés, aonde ele vai escrever o livro de Levítico, terceiro livro do Velho Testamento. Amém? Diz assim o texto: e o Senhor falou a Moisés dizendo: se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado que se perdeu e mentir sobre isso com falso juramento, em todas estas coisas que eu ou que um homem faz pecando, então será que porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou o que pegou enganosamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou, ou sobre tudo aquilo que jurou falsamente, ele o restituirá, o principal, e acrescentará a quinta parte, e a dará àquele a quem pertence, no dia da sua oferta pela transgressão. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimativa, por oferta pela transgressão, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés dizendo: ordena a Arão e a seus filhos dizendo: esta é a lei da oferta queimada, isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo arderá do altar, arderá nela, e o Senhor vestirá a sua veste de linha, ou o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar, e ele se despirá de suas vestes,
e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo arderá sempre sobre o altar, e nunca se apagará. Vamos repetir o versículo 13 do capítulo 6. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Sente-se ligado na palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eu tenho certeza e convicção que uma palavra que saia da boca do Deus Todo-Poderoso há de mudar a história da sua vida. Amém? Se assente ligado, porque o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. De todas as profecias que saíram da boca do próprio Cristo, quando ele esteve aqui no seu ministério terreno, aqueles que estudam a escatologia, aqueles que são peritos nas profecias, eles relatam que de todas as profecias que saíram da boca de Cristo Jesus, apontando para o seu retorno na condição de arrebatamento da noiva, todas já se cumpriram. Todas já foram cumpridas. A partir do ministério de Cristo, na sua atividade há mais de 2000 anos atrás, nós estamos vivendo os últimos milésimos de segundo da igreja de Cristo sobre a face da terra. E nós estamos assim, vivendo um tempo de despertamento, para que esse dia não nos pegue de surpresa. O Espírito Santo, o qual expressamente diz, aonde Paulo vai orientar a Timóteo em suas epístolas, sobre que nos últimos dias o Espírito expressamente iria aguçar, iria intensificar o seu clamor, a sua intercessão diante do Pai pelos escolhidos de Deus, para que eles se posicionassem nesse tempo, diante de uma realidade que nós estamos vivendo, naquilo que se diz ao retorno de Jesus, de acordo com o arrebatamento da igreja, naquilo que se acontece sobre a face da terra. Nós temos visto sinais do retorno de Jesus em todos os pontos da face da terra. Nós temos visto sinais da volta de Cristo, de acordo com aquilo que a terra geme na sua criação. Nós temos visto sinais de Cristo, de acordo com o sistema governamental sobre a terra, em relação ao posicionamento da humanidade. Nós temos visto sinais da volta de Cristo na ciência, que está muito avançada em todo o recurso e benefício que serve à humanidade. Nós temos visto sinais da volta de Cristo na condição familiar, na postura de pai para com filho e com filho para com pai. Nós temos visto, dentro dos sinais mais claros, aonde nós entendemos o tempo que estamos vivendo, na condição de apostasia. Os sinais de Cristo na religiosidade ou na religião, aonde o próprio Cristo vai dizer ou disse em Mateus 24, aonde essa condição religiosa, aonde a fé do homem tem sido colocado de lado de acordo com a apostasia dos últimos tempos. O povo cristão, o povo religioso, o povo que seja voltado para a religião, é um povo que infelizmente está frio, aonde tem se negociado até mesmo a sua fé, de acordo com o esfriamento do seu amor para com Deus. O Senhor Jesus diz em Mateus 24 que nos últimos dias, um dos sinais do seu retorno seria no amor e na multiplicação da iniquidade, aonde ele diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
iria se esfriar. Amor para com Deus, amor para com o próximo e amor para com a criação de Deus. Nós temos visto isso na condição e na consequência da iniquidade. O que é, irmão Tiago, a iniquidade exposta por Cristo em Mateus 24? A Bíblia nos ensina que a iniquidade é conhecida como o pecadinho de estimação. O que é o pecadinho de estimação? É aquele pecadinho onde a minha consciência está cauterizada. O que é o pecadinho de estimação? É aquele pecado que eu peço perdão a Deus todo culto de ceia. Porque se desenvolveu uma teologia que eu tenho que pedir a Deus perdão pelos meus pecados apenas no culto de ceia. Porque é lá no culto de ceia que eu tenho acesso ao pão, que representa o corpo de Cristo, que eu tenho acesso ao cálice, que representa o sangue de Cristo. E uma vez que eu como esse pedacinho de pão, uma vez que eu bebo esse pouquinho de suco de uva, todos os pecados que eu cometi no mês de setembro estão apagados e perdoados. Mas infelizmente, por achar que os meus pecados podem ser perdoados apenas em um culto de ceia, eu volto a cometê-lo todo mês de outubro novamente, porque lá no mês de outubro vai ser proposto para mim mais um culto de ceia, onde os meus pecados serão perdoados. Infelizmente, é uma condição pecaminosa terrível aquele que se posta em cima de uma condição teológica dessa. Porque uma vez que nós comemos o pão, uma vez que nós bebemos o cálice, nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isso não quer dizer que eu tenho que estar aqui uma vez por mês para trazer a memória disso, não. Porque a ceia, meu querido, é uma oportunidade da nossa memória se lembrar, aleluia, de um ato voluntário que Cristo teve por nós. E isso me arremete a todos os dias me colocar diante desse Deus que me amou com um amor incondicional, com um amor imutável, com um amor que perdoador, que me arremete diante dele com uma postura de gratidão, aonde eu apresento a ele o arrependimento dos meus pecados. Porque se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu não permito que o Espírito Santo me lance de joelhos diante da cruz de Cristo, expondo para Ele os meus pecados e o meu arrependimento, eu sou simplesmente mais um adepto de uma religiosidade. Eu sou simplesmente mais um adepto de uma religião que me leva apenas a frequentar culto. Aleluia, Deus, a glória. Deus, meu querido, não quer que a gente seja frequentador de culto. Deus não te chamou para ser crente, porque crente até os demônios são e estremecem. Deus te chamou para ser filho e Deus te chamou para ter compromisso com Ele. Mas Jesus vai dizer lá em Mateus 24 que essa iniquidade iria se multiplicar. O que é isso? É o pecadinho de estimação. Hoje eu peco, consciente do que estou fazendo, e peço perdão a Deus do meu pecado, mas amanhã eu continuo pecando o mesmo pecado que eu cometi hoje. Isso não é arrependimento, se chama iniquidade. Iniquidade que mora no coração do homem. E infelizmente essa iniquidade, uma vez que a minha consciência não consegue mais lutar contra ela, a Bíblia vai dizer que essa iniquidade faz separação de mim e o Senhor. Aleluia. O profeta disse que a mão do Senhor não está encolhida para abençoar. O profeta disse que a mão do Senhor não está encolhida para salvar. Mas a minha geração está uma geração viciada a correr atrás de bênção. A minha geração muitas vezes se lança para possuir a bênção. E como é bom saber que Deus é um Deus que abençoa. Mas a minha geração está preocupada em querer apenas a bênção e não está nem aí para o abençoador. Se você pergunta para os crentes ao domingo, quando eles estão indo para os cultos, se você for perguntar para ele aonde você está indo, muitos vão dizer: estou indo buscar a minha bênção. Porque a geração desses crentes do século XXI, a maioria deles, 90% deles, são crentes viciados a correr atrás de bênção, porque sabem que tem um Deus que está pronto para dar para ele aquilo que eles pedem, na hora que eles querem e da maneira que eles querem, porque foi desenvolvido
da teologia que eu posso correr atrás de Deus, posso correr atrás de bênção, sem precisar de ter a minha vida transformada. E no meio dessa pregação teológica se apresenta a teologia da prosperidade, onde muitos estão pregando o evangelho falso e arrastando muita gente para o inferno. Porque Jesus não veio aqui na terra morrer na cruz, sangrar na cruz, para colocar carro na minha garagem, para me dar casa própria, e muito menos dá para mim atender as vaidades humanas. Jesus veio aqui morrer na cruz, sabe para quê? Para escrever o nosso nome no livro da vida e com seu sangue nos purificar de todo pecado. Talvez você não consiga dar glória a Deus num ambiente de culto como esse, porque você não tem o carro que você quer, porque você não tem a casa que você quer, você não tem o casamento que você quer, você não tem o papagaio que você quer, você não tem o cachorro que você quer, você não consegue dar glória a Deus, porque você não tem a comida que você quer. Mas sinto muito, você dando glória a Deus ou não, Ele continua sendo Deus. Você adorando a Deus ou não, Ele continua sendo Deus. Deus não depende da minha glorificação, Deus não depende da minha adoração para ser Deus. Sou eu quem dependo dele para existir. Quem depende de Deus aqui pode levantar a mão para cima. Então não adore a Deus por aquilo que Ele pode fazer, adore a Deus por aquilo que Ele é. Porque antes do carro, antes da casa, antes de todos os benefícios materiais, sabe o que Ele fez? Ele derramou sangue por você e escreveu o seu nome no livro da vida. Só pelo fato de você saber que o seu nome está lá, você já tinha que estar glorificando ao Senhor. Aí esses viciados, eles vêm ao culto, eles não vêm para cultuar. Eles vêm à igreja, eles não vêm ser igreja. Está assim, ó. Porque eles estão crendo nessa teologia da prosperidade. Eu creio na teologia da prosperidade desde que ela seja bíblica, desde que ela seja embasada na vontade de Deus. Porque a teologia bíblica que revela a questão da prosperidade está numa vida de obediência. E Deus não quebra princípios para atender às minhas vontades e desejos. Nunca quebrou e nem vai quebrar. Sou eu quem tenho que me colocar naquilo que Ele quer de mim. Porque o segredo da vitória do cristão não está apenas em dar glória a Deus. O segredo da vitória do cristão está na obediência à sua palavra. Porque eu conheço pessoas que são ricas, mas como eu também conheço pessoas que são prósperas. Eu vou explicar de uma forma simples o que é ser rico e o que é ser próspero. Eu conheço gente que tem muito dinheiro, tem muito poder material, mas ele é escravo dele. Ele é escravo da riqueza. Ele tem até muita potência material e recurso financeiro, mas ele não tem paz para poder sentar numa mesa e gozar de uma boa comida com a família, porque o dinheiro escraviza. A prosperidade é diferente. Eu conheço pessoas que é próspera e não é rica. Eu vou explicar de uma forma simples. A prosperidade bíblica não é você ter um prato de comida para comer. A prosperidade bíblica é você ter um paladar para comer aquela comida. A prosperidade bíblica não é você ter um carro para andar. A prosperidade bíblica é você ter saúde no seu corpo, que está em condições de dirigir o carro. A prosperidade bíblica não está baseada na matéria. A prosperidade bíblica está na essência. O que adianta ter picanha na mesa para comer? O que adianta ter Coca-Cola para beber, mas não ter paladar? A prosperidade bíblica não é você ter o melhor colchão, o mais caro para você dormir. É você poder colocar a cabeça no travesseiro e ter sono. E essa prosperidade está reservada somente para os filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? A prosperidade bíblica não está limitada ao ter, está condicionada naquilo que nós somos, filhos de Deus. E para os seus filhos, Deus não deixa faltar nada. Quem é filho de Deus aqui? Se você não é até o final desse culto, você vai ter a oportunidade de ser. Porque aqui é pregado o evangelho do reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que transforma o homem de criatura
filho. Só corre atrás de bênção quem come das migalhas e cai da mesa. Mas o Senhor nessa noite quer tirar você do chão. O Senhor quer tirar você das migalhas e te colocar na mesa para você comer do banquete nessa noite. Para de negócio de correndo atrás de bênção. Se coloque na presença de Deus como filho e a bênção vai te acompanhar. Quem é abençoado aqui, diga amém. Se você é abençoado, você é um abençoador. E se você é um abençoador, toca no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: toma posição de filho, porque Deus tem o melhor para você. Glória. Estamos vivendo um tempo de despertamento, um tempo de alinhamento e um tempo de reino de Deus. O Espírito Santo está nos despertando para que, de acordo com esse texto que nós lemos aqui em Levítico, que é o tema desse culto, é o tema dessa festividade, onde nos leva no versículo 13 do capítulo 6, que o fogo deveria arder sobre o altar e não poderia se apagar. Glória a Deus. De acordo com o despertamento e alinhamento, nós vemos o Senhor Deus despertando a condição sacerdotal da igreja, que outrora estava adormecida. Quando nós lemos o Velho Testamento, de acordo com o povo que Deus escolheu, o Senhor vai separar 3 classes no meio da nação, para que pudesse estar diante do povo no sentido de governo. A primeira classe que Deus vai escolher são os reis. A segunda classe que Deus vai separar são os sacerdotes. E a terceira classe são os profetas. Haja visto que os sacerdotes tomam um ênfase um pouco antes dos reis, porque o ministério sacerdotal foi levantado por Deus ainda no deserto, quando a nação de Israel estava sendo preparada para entrar na terra. Quando a Bíblia vai revelar sobre a condição sacerdotal, nós precisamos entender a postura do povo de Israel no deserto, quando eles adentram a terra. De toda a nação, na divisão da terra, de um pedaço da terra para cada tribo, sendo 12 tribos, nós temos a tribo de Levi, que não teve parte na herança da terra. Por quê? Porque a tribo de Levi, a herança deles era o Senhor. A tribo de Levi simbolizava uma linha sacerdotal que cuidava da vida espiritual da nação, sendo que as outras 11 tribos tinham a missão de cuidar da tribo de Levi. No meio da tribo de Levi, o Senhor vai levantar os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles homens que Deus escolheu para que cuidassem do templo do Senhor, o tabernáculo de Moisés. Se os reis tinham a missão de governar a nação, os profetas tinham a missão de ser boca de Deus na comunicação, os sacerdotes tinham a missão de levar o povo a Deus, de interceder pelo povo, de orar pelo povo. Porque uma vez que o sacrifício era oferecido no altar de holocausto, de acordo com o tabernáculo de Moisés, nós temos 6 peças dentro desse tabernáculo. Uma vez adentrando nele, nós temos na entrada do tabernáculo a bacia de bronze e o altar de holocausto. Um pouco mais adentro, dentro do pátio, nós temos o altar de incenso, nós temos o candelabro e a mesa dos pães da propiciação. E lá no santíssimo lugar, nós temos a arca do concerto, a arca da aliança. Mas para que o povo pudesse chegar lá no santíssimo lugar e ter uma comunhão íntima para com Deus, eles tinham que passar primeiro na entrada, que era a bacia de bronze e o altar do sacrifício. Glória a Deus. Glória. A bacia de bronze vai dizer que todos nós temos que ser lavados pela palavra de Deus, porque é impossível termos comunhão com Deus tendo uma vida suja de pecado. É impossível o Senhor receber o nosso louvor e a nossa adoração tendo pecado dentro do nosso coração. Mas infelizmente o homem não conseguia ter um funcionamento, ele não conseguia desenvolver plenamente esse serviço. Por quê? Outrora estava contaminado pelo pecado, até que Cristo veio na figura de homem e se entrega voluntariamente em fazer a vontade do Pai. E uma vez que Cristo se entrega em fazer a vontade do Pai, Ele assume a nossa culpa. E uma vez que nós recebemos esse Cristo que passou pela bacia de bronze, nele
nós temos a água que lava a nossa vida de todo pecado que nos contamina. Glória a Deus. Porque se nós não nos arrependermos, se nós não nos colocarmos diante de Deus com um coração quebrantado, reconhecendo que somos pecadores, que somos limitados, que somos imperfeitos, não conseguimos desenvolver um culto alinhado segundo a vontade de Deus. Uma vez que nós passamos pela bacia de bronze, o sacerdote tinha a missão de chegar no altar de holocausto. E eu quero me deter nesse altar do sacrifício, para terminarmos aqui. Esse altar de sacrifício Deus mostrou para Moisés no monte e disse: faça na terra assim como você está vendo no céu. Pegue uma madeira de acácia, e se você for estudar as madeiras e os seus artifícios, a madeira de acácia fala que é uma madeira muito frágil, que se quebra com facilidade, que não aceita muitos golpes brutos. Se você pegar uma madeira de acácia e torcê-la, ela se parte facilmente. E essa madeira de acácia, uma vez que é feito o altar de holocausto, está falando da humanidade frágil, que é limitada diante de um Deus santo. Esse altar de holocausto é a figura de Cristo na sua humanidade frágil. E nós precisamos entender que todos nós diante de Deus somos frágeis e pecadores. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele está sendo golpeado por um mensageiro de Satanás. E ele vai diante de Jesus pedir e clamar a Cristo que desse para ele uma resposta para superar aquela dificuldade. E ele diz que por 3 vezes o mensageiro de Satanás batia na minha cara em dizer que eu era pecador e que eu era falho. E o Senhor Jesus se achega a Paulo e diz para ele: Paulo, eu sei que você é fraco, eu sei que você é limitado, eu sei que você é imperfeito, mas a minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todos nós somos fracos e frágeis, mas a vontade do Senhor não é que a gente pegue as nossas fraquezas e coloque na mão do diabo, justificando e dando para Satanás a causa de cairmos em pecados. Não, o Senhor quer que a gente pegue as nossas fraquezas e coloque diante do altar dele, para que o poder dele se aperfeiçoe sobre as nossas vidas. Dizer para Deus que eu sou fraco não tem mérito algum. Eu tenho que dizer para Deus é que eu preciso dele para vencer o pecado e dizer não para as propostas do diabo. Esse altar de sacrifício agora, essa madeira coberta pelo bronze, que é o poder que dá força e vigor para a madeira de acácia. Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, entendendo a graça de Deus, ele diz que eu tenho alegria nas injúrias, eu tenho que sempre passar pelas perseguições, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Não quer dizer que eu estou passando por situações que me arremetem nas minhas fraquezas, que no meu íntimo eu quero dizer que eu tenho que me entregar a elas, porque eu sei quem eu tenho crido e eu sei quem é o Senhor da minha vida. Então aprenda a dizer não para o diabo, aprenda a dizer não para as propostas de Satanás, e aprenda a dizer sim para o Espírito Santo na sua vida. O sacerdote cuidava desse altar, e eu quero finalizar aqui 3 coisas que são restauradas por Cristo no capítulo 6, no versículo 13 de Levítico. Ali o Senhor está reparando o altar. O altar aqui simboliza o nosso coração. Esse fogo proposto que não poderia se apagar, não quer dizer com esse altar de pedra, não quer dizer com esse altar de madeira. Não, esse altar que o fogo não poderia se apagar era o altar do nosso coração. E eu te pergunto nessa noite, como está o seu coração diante de Deus?
Tem fogo aí? Tem fogo aí? O Evangelho de Jesus, ouça isso. O Evangelho de Jesus não veio trabalhar o homem de fora para dentro. O Evangelho de Jesus não vem ensinar o homem como se vestir uma roupa. O Evangelho de Jesus não vem mexer no lado externo do homem. Porque se ele viesse com a missão de transformar o homem de fora para dentro, não teria significado. O Evangelho de Jesus veio transformar o homem de dentro para fora. O que adianta o homem se vestir como crente? O que adianta o homem ter aparência de crente? O que adianta a irmã ter jeito de crente? O que adianta você transparecer na sua aparência que você é crente, se dentro do seu coração você não é aquilo que você expressa do lado de fora? O Evangelho não vem ensinar o homem como vestir. O Evangelho vem ensinar o homem a ser. O que adianta eu vestir como crente, ter jeito de crente, mas quando eu estou diante da tela do computador, quando eu estou com o telefone na mão, quem sou eu? Quem sou eu quando a minha esposa não está vendo? Quem sou eu quando o seu esposo não está te vendo? Quem é você quando o seu professor, o seu pai, a sua mãe não está te vendo? O seu pastor não está te vendo? Quem é você diante de Deus? Esse altar tem a ver com o nosso coração, aqui transformado, posicionado diante de Deus. É esse altar aqui que o Senhor quer habitar. É esse altar aqui que o Senhor quer fazer morada. Essa lenha aqui colocada pelo sacerdote, a história diz que o sacerdote tinha que levantar cedo, todos os dias de madrugada, e colocar a lenha nova no altar para que o fogo não se apagasse. Todos os dias de madrugadinha ele tinha que chegar a esse altar, tirar a cinza do sacrifício de ontem, com muito cuidado e com muito zelo, e colocar a lenha nova para que o fogo não se apagasse. Essa lenha aqui quer dizer com a vida pautada sobre a palavra de Deus, e uma vida entregue a uma vida de oração. Como que está a nossa vida em relação à palavra de Deus? Como que está a minha vida com respeito à meditação na palavra de Deus? Mas nós queremos o fogo do versículo 13. É muito bom. Nós sentimos esse fogo. Mas tome muito cuidado. Esse fogo também pode vir como juízo. Porque Deus não faz nada sem propósito. Avivamento só vem com um propósito definido. Sabe o que significa avivamento? Trazer vida para aquele que estava morto. Lembra a fala do pai do filho pródigo, quando ele vai falar com o irmão mais velho? O seu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. O avivamento não tem nada a ver com barulho. Barulho é consequência de avivamento. Talvez você pode estar fazendo barulho, mas como está o seu altar diante de Deus? Essa lenha tem a ver com a palavra de Deus. Porque avivamento sem a palavra de Deus não é avivamento. É emocionalismo barato. Porque tudo que tem que se acontecer dentro de uma realidade, um relacionamento com Deus, tem que ser por meio da sua palavra. Porque é a palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que santifica o homem. É a palavra de Deus que cura o homem. É a palavra de Deus que salva o homem. É a palavra de Deus que renova o homem. E é a palavra de Deus que aviva o homem. É a palavra de Deus que leva o homem para o céu. E quem ama a palavra de Deus aqui nessa noite? Você ama mesmo a palavra de Deus? Quantas vezes você tira para meditar nela? Você ama mesmo a palavra de Deus ou você ama mais a televisão? Você ama a palavra de Deus ou você ama mais o WhatsApp, o Facebook, o Instagram? Porque eu conheço gente que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas na internet, mas não consegue ficar 5 minutos lendo a Bíblia. Aí você quer fogo, irmão? Você quer fogo, irmã? Eu pertenço à geração que tem mais calo na língua do que calo no joelho. Tem mais tempo para falar da vida dos outros, ficar fazendo fofoca. Aí vem para um culto como esse e quer
fogo. Quer ver pegar fogo aqui? Começa a ter calo no joelho, meu querido. Porque o telefone do céu é joelho no chão. E essa casa aqui é casa de oração. É aqui que quem parou de orar volta a orar. É aqui que aquele que ora continua orando. É aqui que aquele que não sabe orar, Jesus faz ele um homem e uma mulher de oração. E quem veio aqui para orar, levanta a mão para cima. Palavra e oração. Repita comigo: palavra e oração. O quanto mais o crente ora, menos tempo para pecar ele tem. Mas quanto menos ele ora, mais o pecado engole ele. E eu tenho certeza que o público dessa igreja tem ensinado essa igreja a ser uma igreja de oração. Sabe qual é o verdadeiro significado dessa festa? Talvez você veio aqui porque aqui tem 2 dias de festa, onde vai ter pregadores diferentes. Os pregadores diferentes que vêm aqui, eles pregam e vão embora. Mas essa igreja continua. E as mesmas pessoas que vêm aqui no dia de festa ouvir uma palavra de bênção, tem que ser os mesmos que vão